Olha, hoje é comemorado o Dia da Amazônia. A data foi escolhida como forma de homenagear a criação da província do Amazonas no Segundo Reinado, que futuramente se tornou o estado do Amazonas. E não é de hoje que o mundo inteiro está sempre de olho na região. Em um momento em que muito tem se discutido sobre as alterações climáticas e a importância da preservação do meio ambiente para futuras gerações, é comum que o tema, em especial durante ano eleitoral, seja obrigatório nas discussões e nos debates que envolvem os candidatos à presidência da República. Como não, até fora do país se fala da Amazônia. Então, a gente vai trazer uma análise para você sobre os planos dos presidenciáveis para o meio ambiente, de acordo com os projetos de governo enviados pelos candidatos para o TSE. Falaremos as propostas de Lula, do PT, Bolsonaro, do PL, Ciro Gomes, do PDT e Simone Tebet, do MDB. Lembrando que esses são os candidatos que melhor pontuam no agregador CNN, que reúne dados das pesquisas IPESP, IPEC, Datafolha e Quest. Então vamos lá, Luciana. Primeiramente, o plano de governo do ex-presidente Lula, que tem liderado as pesquisas. Combate ao uso predatório de recursos naturais e fortalecimento do Sistema Nacional de Meio Ambiente. Também temos como propostas ampliação de acordos comerciais internacionais relevantes à defesa do meio ambiente, mudar o padrão de produção e consumo de energia no país, participando do esforço mundial para conter a crise climática. Vou chamar então agora o nosso time da análise, o Gustavo Uribe, Leandro Rezende. Uribe, eu começo com você sobre essa análise do plano do ex-presidente Lula, que, aliás, é muito mais confortável para o ex-presidente Lula falar de Amazônia, apesar de ter também calcanhares de Aquiles, né? Sim, recordar é viver, Luciana. Foi quando o Brasil registrou um dos recordes de desmatamento na floresta amazônica, foi no governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O que se tenta fazer é uma diplomacia amazônica. E a gente observa que os planos de governo são extremamente genéricos, como são em todas as áreas. Há uma espécie de trauma das eleições de 2014, quando Marina Silva trouxe um plano de governo bastante minucioso e acabou sendo utilizado como uma espécie de munição eleitoral. Luiz Inácio Lula da Silva tenta utilizar este plano de preservação da floresta amazônica também como uma moeda diplomática de acordos principalmente com a União Europeia. E esse vai ser um ponto estratégico para aquele que assumir o país no Palácio Planalto no ano que vem. Por quê? Porque você tem o acordo do Brasil, do Mercosul com a União Europeia, e um dos pontos de entrave é justamente a gestão da floresta amazônica. Inclusive, a União Europeia ficou de enviar até o final deste ano uma side letter, ou seja, complementações para metas de preservação da floresta amazônica para que tenha um acordo comercial. Então, o próximo presidente da República vai ter de se debruçar muito sobre esse tema e também tentar gerar dados positivos de preservação do meio ambiente para que esse acordo comercial acabe saindo do papel. Leandro Rezende, o problema ali também não só é o fortalecimento, evidentemente, das instituições, né, que já fazem papel de fiscalização, de acompanhamento, de cumprimento das leis, mas é um pouco maior. É como criar uma forma produtiva para a população em geral e sem invasão das terras indígenas, por exemplo, né? Os candidatos estão sensíveis a esse imbróglio, a esse nó que é difícil de desatar? Sidney, vou trazer aqui o que eu conversei com a Nathalie Unterstel, que é uma especialista brasileira, né? Ela atua no Instituto Talanoa, que ela criou para discutir política climática, mercado de carbono. Ela tem um estudo também muito dedicado às questões da Amazônia e hoje pedi, né, um comentário dela sobre as propostas dos presidenciáveis para essa região. Ela traz ali uma avaliação, né? Ela fez ali um comentário breve sobre cada candidato. Vou focar rapidamente no que ela diz de uma maneira geral, mas de que é um problema central para a colocação do Brasil na política internacional. Então, todos os candidatos fizeram de alguma maneira avaliações sobre o estado da Amazônia hoje e o que pretendem fazer caso sejam eleitos, né? Então, ela destaca ali do caso do ex-presidente Lula a fala que ele coloca de defender a Amazônia de políticas que o PT apresenta ali como tendo sido de devastação, promovidas pelo governo do presidente Jair Bolsonaro. Quer dizer, é uma avaliação política ali do que o PT considera que aconteceu no governo do atual presidente da República com a região amazônica, mas não tem ali propostas muito claras. Os programas de governo, eles se notabilizam por serem generalistas, né? Então, tem Lula, Ciro e Tebet uma posição muito firme dos três em dizer que o que farão com a Amazônia é exatamente
exatamente o oposto daquilo que o presidente Jair Bolsonaro fez. Vamos então a ele, o presidente Jair Bolsonaro. Agora as propostas dele, que é do PL, que busca reeleição em outubro. A promoção de modelos produtivos sustentáveis, como recadastramento de pescadores profissionais, utilização racional de recursos naturais, equilibrando o desenvolvimento econômico com qualidade ambiental, abrir novas possibilidades de empreendedorismo individual e coletivo na Amazônia. Bom, Leandro, tá aí, né? Quer dizer, o presidente foi criticado durante um certo tempo de maneira muito intensa, tanto internamente como externamente, e pretende se corrigir para um eventual segundo mandato? Eu vou trazer de novo a avaliação da Nathalie Unterstell, porque acho que é interessante quando ela diz o seguinte: o presidente Jair Bolsonaro, de fato, a gente quando trouxe a avaliação preliminar lá do programa de governo, né, quando os documentos saíram, a gente falou aqui que o presidente falava muito sobre meio ambiente. Para além dessas propostas que a gente detalhou, o plano fala muito sobre meio ambiente. E na avaliação da pesquisadora Nathalie, é uma prestação de contas, parece, né, uma prestação de contas para a comunidade internacional do que o governo fez e pretende fazer com a Amazônia. Só que, para além da menção de diversas frentes de ação do governo, os resultados que não foram bons, o presidente Jair Bolsonaro acabou deixando de fora. Evidentemente, programa de governo de um plano, um programa de governo para a reeleição, mas fica muito claro que é um tema central para o programa de governo do presidente Jair Bolsonaro. Os resultados ruins ficaram de fora, evidentemente, mas há uma centralidade nisso, até como uma forma, na avaliação da Nathalie, de ser uma prestação de contas para a comunidade internacional do que aconteceu aqui no país nos últimos anos. O Brasil muito atacado pelas suas políticas ali de não preservação e crescimento do desmatamento na região da Amazônia. Uribe, o presidente Jair Bolsonaro, essa pauta é muito delicada para ele, porque ele foi muito acusado, como disse o Leandro agora, de enfraquecimento de instituições. Ele falou muito na soberania da Amazônia quando outros países cobravam alguma iniciativa e ele acusava, retornava dizendo que estão tentando interferir na nossa soberania. Mas aqui nesse programa de governo dele, eu até entendo um pouquinho diferenciado agora, que não acho que está dito algo diferente disso, quando ele diz que equilibrar o desenvolvimento econômico com qualidade ambiental. O presidente sempre defendeu uma atuação econômica na região, empreendedorismo individual e coletivo na Amazônia. Me parece que ainda continua na mesma linha dele. Sim, o problema é que não houve equilíbrio. Ele defendeu, por exemplo, garimpo em terras indígenas, mas a gente viu pelo menos um período de uma piora muito grande na preservação da floresta amazônica. Não chegou aos níveis de Luiz Inácio Lula da Silva, mas chegou aos maiores níveis dos últimos 10 anos. Então, ele tem um teto de vidro muito grande. Essa proposta, por exemplo, de recadastramento da pesca segundo integrantes da campanha reeleição, uma tentativa de limpar o que aconteceu com Dom Philips e Bruno Araújo, que foram assassinados justamente por causa da pesca ilegal. Então, é uma estratégia do presidente Jair Bolsonaro na linha do que o Leandro Rezende disse. É mais uma resposta à comunidade internacional, que sempre tem uma grande preocupação em relação às políticas públicas de preservação do meio ambiente, do que de fato que poderia ser feito numa reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Vamos prosseguir agora com os planos do pedetista Ciro Gomes. Você confere nesse instante. Vamos lá, realização de zoneamento econômico e ecológico no país, em especial na Amazônia. Descobrir novas formas de produção a partir de pesquisa científica e tecnológica para possibilitar o manejo sustentável da floresta. Focar no desenvolvimento regional associado a maior segurança fundiária para contribuir para a redução do desmatamento. Uribe, concretamente dá a impressão que Ciro Gomes, na presidência, ainda iria pedir o diagnóstico, mas esses diagnósticos já existem, né? Eu tenho a impressão que é apenas dar aplicabilidade e ação governamental no rumo que o novo presidente entenda ser o melhor. E como desenvolver as comunidades ribeirinhas com a bioecologia e com a bioeconomia. Como utilizar recursos que já são da floresta amazônica para atividade, por exemplo, produção de cosméticos, produção de medicamentos, que é a atividade considerada mais salutar para desenvolver os potenciais da floresta amazônica. Ciro Gomes tem um perfil de desenvolvimentista e isso causa um pouco de preocupação sobre aqueles que defendem a floresta amazônica. Um perfil mais de atividade econômica, mas com menos preservação. O diferencial é que Ciro
Ciro Gomes tem um apoio importante nas eleições deste ano, que é Marina Silva. E ele já indicou nos bastidores que Marina Silva pode ser a ministra do Meio Ambiente caso ele seja eleito presidente da República. Então aí Ciro Gomes tem um cartão de visita um pouco mais satisfatório do que os seus adversários, justamente por ter a possibilidade de ter à frente deste ministério importante alguém que é conhecida pela causa ambiental. Mas na área política, né, Leandro Rezende, esse namoro com Marina Silva foi tentado algumas vezes e não se concretizou. A Marina Silva é uma das principais lideranças ambientalistas do Brasil em todos os tempos e é nessa área buscada pelo Ciro, buscada pelo ex-presidente Lula, que fez alguns acenos à Marina Silva em entrevistas, em falas públicas, mas, de fato, a gente não viu ainda um compromisso da Marina com o ex-presidente Lula, uma reaproximação dos dois. Isso acabou ainda não acontecendo para a frustração de uma parte importante do PT, que tem a Rede Sustentabilidade, partido dela, entre os seus partidos ali que apoiam o ex-presidente Lula. Sobre os planos do Ciro, chamou a atenção da especialista com quem eu conversei, Nathalie Unterstel, que já citei algumas vezes, mas o fato dele propor, para uma questão severa ali na região da Amazônia, que é o problema da falta de segurança, do alto nível, do alto número de crimes que são cometidos em todo o território, garimpo ilegal, desmatamento ilegal, tráfico de armas, tráfico de pescado, enfim, atentados à fauna e à flora, tudo isso que foi desvelado um pouco com a morte do Bruno Pereira e do Dom Phillips lá no Vale do Javari há exatos 3 meses, né? E aí chamou a atenção da especialista o fato do Ciro propor para este problema uma solução muito parecida com o que a gente está vendo nos últimos anos, que é a militarização da região amazônica, né? O uso de empreendimentos militares, dos militares para atuar por lá. E isso tem, claro, o seu resultado, mas não a saída, né? Não tem uma outra saída ali proposta pelo Ciro Gomes. E a candidata do MDB, Simone Tebet, também propõe políticas públicas sobre o meio ambiente, recuperar os mecanismos de fiscalização e fortalecer o ICMBio, IBAMA e INPE. Realização de cadastro nacional negativo de empresas que promovam desmatamento, invasão de terras e mineração ilegal. Criar secretaria executiva para coordenar e integrar políticas intersetoriais para a Amazônia. Leandro, Simone Tebet é de um estado do Centro-Oeste, né, de Mato Grosso do Sul, que, portanto, ela conhece bem os principais problemas, tanto nos seus êxitos, como também, portanto, as soluções, como os problemas também que envolvem ali a administração da terra e os seus vários interesses. O que se pode esperar concretamente da sua proposta de governo na prática? Tem ali no programa da Simone Tebet, em declarações também que ela já deu, né, que a gente consegue pensar, uma sugestão para revogar alguns atos feitos pelo presidente Jair Bolsonaro. E aí, só para fechar esse balanço, né, dos planos dos presidenciáveis, me parece muito que Ciro Gomes, Lula e Simone Tebet têm uma aposta, né, em tentar refundar as bases com as quais o governo federal atua na Amazônia. Se não refundar, pelo menos fortalecer órgãos que, notadamente, nesses anos do governo do presidente Jair Bolsonaro, há uma série de críticas à atuação do IBAMA, do ICMBio, críticas no sentido de faltou dinheiro para fazer a operação de fiscalização, aumentaram os conflitos no campo. Então, há uma ideia que passa por todos esses presidenciáveis que enfrentam o atual presidente da República de tentar mudar as bases através das quais o Estado se faz presente na região amazônica. E, claro, o presidente Jair Bolsonaro tem uma visão absolutamente diferente disso, uma visão de tentar colocar ali um pouco de continuidade do seu atual governo, colocando e também prestando contas à comunidade internacional sobre o que acontece por lá, pela região amazônica. Uribe, o plano de Simone Tebet traz pelo menos mais delimitado algumas ações, e aí quando ela fala de fortalecimento de instituições, ICMBio, IBAMA e INPE, o Leandro fala de críticas externas foram muitas, mas também internas de servidores. Eu lembro aqui logo uma briga no início do governo Bolsonaro com Ricardo Galvão, presidente do INPE, sobre dados, números, até isso virou problema entre o atual governo e esses institutos, né? O sucateamento, né, Luciana?
Luciana, a gente vê que a força do ICMBio e do IBAMA acabou sendo muito enfraquecida por interferências políticas. O presidente Jair Bolsonaro acabou colocando à frente dos órgãos visões que não são a do meio ambiente, visões mais desenvolvimentistas e mais ligadas à sua ideologia em relação à floresta amazônica. Então, o plano de governo de Simone Tebet, na comparação com os 4, pelo menos numa análise que eu fiz, é um pouco mais completo, com medidas um pouco mais concretas. Ela prometeu, por exemplo, hoje, no Dia da Amazônia, desmatamento ilegal zero antes do prazo que foi estabelecido pelo governo federal, de chegar em 2026 ou 2028 com desmatamento ilegal zero. Ela propõe um pouco antes. Então, são medidas um pouco mais concretas. E sim, você precisa principalmente fomentar esses órgãos de fiscalização. A região amazônica é uma região onde o governo federal ou estado, o poder público, não chega a diversos locais. Por isso que os militares têm um papel importantíssimo de fiscalização. E estes que fiscalizam a Amazônia, que é o ICMBio e também o IBAMA, tem um processo e uma importância muito grande, porque são eles que estão na ponta da linha, evitando que haja desmatamento ilegal. Então, esses órgãos precisam ser fortalecidos para que a gente tenha uma política pública internacional de preservação do nosso bioma natural.